Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de matemática com as nossas noções de cálculo integral. E na aula de hoje nós vamos continuar estudando as propriedades das integrais indefinidas, que era o assunto que nós estávamos vendo nas últimas aulas. Então continuamos com algumas noções de integrais indefinidas. As propriedades que nós vamos nos dedicar hoje são as propriedades das funções exponenciais e também das funções logarítmicas, além de algumas outras propriedades, especiais que nós vamos ver. Então, vamos lá. No caso de uma função do tipo exponencial, a função exponencial ela é caracterizada pela presença desse termo aqui, o que se chama de neperiano, que é um número especial da matemática, que é aplicado a diversos fenômenos, inclusive alguns fenômenos na área de economia. E aí, ele está elevado a uma função qualquer. Então, ele está elevado aqui, no nosso exemplo, a uma função f de x. E aí, sempre que eu tiver esse padrão aqui, ó, que eu tiver a integral da, de uma determinada função, que é a derivada dessa função que está no expoente do neperiano, então esse f' de x é, obviamente, a derivada dessa função aqui, ó, a função que está no expoente do neperiano. E aí, em relação a x, né, é, quando esse padrão acontecer, eu vou simplesmente aplicar a seguinte fórmula de integração, a seguinte propriedade de integração. Então, que é a primeira propriedade que nós vamos ver na aula de hoje. Essa integral aqui, ela é igual ao neperiano, né, elevado a f de x, né, mais c. Ou seja, você simplesmente esquece essa parte aqui da derivada, você fica só com essa daqui, que é o neperiano elevado à função f de x. Então, note que é uma propriedade bem simples, uma propriedade bem fácil. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui nós temos um caso em uma determinada função, no caso aqui 2 vezes o neperiano de 2 elevado a x, né? Aliás, perdão, o neperiano elevado a 2x d de x. Bom, pela o que a gente acabou de observar, a gente nota aqui que o 2 ele é a derivada, né, de 2x. Portanto, ele se encaixa nesse padrão aqui, ó. A derivada multiplicando o neperiano elevado à função primitiva. E aí, nesse caso, é, é o mesmo exemplo, né? É o mesmo tipo, esse caso aqui é o mesmo tipo daquela explanação. Então, nesse caso, eu simplesmente posso escrever diretamente a derivada. Então, aliás, perdão, a integral. Então, a função, né, integral de 2x vezes, aliás, perdão, de 2 vezes o neperiano de x vezes, né, em relação a d de x, é simplesmente o neperiano de 2x mais c. Então, note que é uma integral bem direta. Então, e uma propriedade bastante simples. Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, nesse caso aqui, ele já é um caso um pouquinho diferente, ele se trata de um caso um pouquinho especial, porque aqui você tem a integral de 5 vezes o neperiano elevado a 2x, né, em relação a x. E aí você observa que 5 ele não é a derivada de 2x, né? A derivada de 2x é 2, não 5. Então aqui você não poderia aplicar aquela propriedade diretamente, mas você ainda tem condições de usá-la, só que aqui você vai precisar fazer algumas adaptações. Então vamos ver como que podemos resolver esse exemplo com a propriedade da função logarítmica. Então esse 5 aqui, ó, ele pode ser reescrito de uma outra maneira. Ele pode ser reescrito assim: 2 vezes 5 sobre 2. É a mesma coisa que 5. Se eu cancelar esse 2 com esse 2, vai sobrar aqui 5, né, que é o mesmo valor aqui. Então, essa parte aqui é só uma forma diferente de reescrever o 5, mas aqui continua sendo 5, né? Só reescrevi de outra maneira. Mas aí, agora eu tenho o seguinte, ó, esse 5 sobre 2, ele é uma constante qualquer. É o mesmo modo desse 2 aqui. E esse 2 sim é a derivada, né, de 2x. Então o que é que eu faço aqui? Ó?
Eu uso a propriedade do múltiplo, retiro o 5 da integral. Então, essa propriedade do múltiplo nós estudamos na aula passada. Então, quem tiver dúvida nesse passo aqui, precisa dar uma revisada na aula anterior. Então, eu tenho aqui uma constante, né? Um múltiplo qualquer, uma constante qualquer, eu retiro ela da integral. Então, eu coloco aqui fora. E aí eu fico só com 2 vezes o neperiano elevado a 2x. E agora sim eu posso aplicar a propriedade da função exponencial que eu acabei de apresentar para vocês. Porque agora 2 é a derivada da função aqui que está em cima, da função que está no expoente, 2x. Então a derivada de 2x é 2. Então nesse caso eu posso escrever a integral dessa função. Então vou preservar o 5 sobre 2 aqui, né? E multiplicar, né, pelo neperiano o neperiano elevado a 2x mais o c, que é a constante de integração. Então, mesmo quando não há, quando o número que aparece aqui, né, quando o termo que aparece aqui multiplicando o neperiano, ele não é diretamente a derivada do expoente, eu posso usar alguma adaptação, né, reescrever a função de alguma outra maneira para que ele se torne como foi esse caso aqui. Entendeu? Então, né, essa função, essa propriedade é uma propriedade bem simples, né? Aqui você simplesmente, na integral, você simplesmente vai repetir, né, o neperiano, né? Então você só vai repetir ele aqui, mas você tem que ficar atento a esses detalhes, porque nem sempre essas integrais de funções exponenciais elas são diretas, como foi o caso do exemplo 1. Então aqui a gente viu esse exemplo especial aqui que tem uma característica diferente. Então é interessante ficar atento a esse tipo de integral, né, quando vocês estiverem fazendo o exercício, para não cometer esses errinhos bobos, né, que às vezes aqui a gente acaba tendendo a colocar uma função, a integral de uma função neperiana, então só repete. E aí colocaria aqui esquecendo o 5, mas o 5 não é a derivada de 2x, então eu precisaria reescrever de outra maneira. Uma coisa interessante é que se você tomar a derivada dessa função aqui, você deve retornar para essa que está aqui dentro. Então, se eu fosse pegar e tomar a derivada dessa função, né, esse 2 ele iria sair daqui, né, ele iria passar, vir multiplicar aqui, né? Então ficaria 2 vezes o neperiano, né, de 2x, né, elevado a 2x, e aí se cancelaria com esse 2, ficaria só o 5 e eu voltaria para esse caso aqui. Entendeu? Então, é uma propriedade simples, mas que requer uma atenção especial para esses casos. Bom, uma outra propriedade que é bastante interessante é a chamada propriedade da soma. Veja o que essa expressão aqui quer dizer. Ela quer dizer a integral de, de uma função f de x mais g de x em relação a x. Uma coisa interessante aqui é que as integrais elas podem ser tomadas de modo separado. Então aqui eu tenho uma integral de uma soma de duas funções e eu posso resolver isso como sendo a soma das integrais. Então eu posso tomar a integral de f de x em relação a x, depois tomar a integral de g de x em relação a x e somá-las, entendeu? Então eu posso fazer uma propriedade, né, uma propriedade da soma, né, onde eu posso tomar as integrais separadamente. Isso é uma coisa muito interessante porque facilita bastante o cálculo. Bom, dentro da lógica dos exemplos, então, para exemplificar essa propriedade, eu tenho aqui a integral, né, de uma função, que é uma soma, né, de duas partes. Então, aqui eu tenho uma função x ao quadrado mais uma função 3x. Então, aqui eu posso tomar a integral dessa função, né, dessa soma, como sendo a soma das integrais, que é exatamente o que essa propriedade quer dizer. Então, eu posso reescrever dessa maneira. Então, eu posso tomar a função, a integral né, de x ao quadrado em relação a d de x, mas aqui eu já, né, me adiantei e já usei a propriedade do múltiplo, né? Então
O 3 aqui é uma constante, então eu posso retirá-lo da integral. E aí eu já fiz isso aqui nesse passo, então ficou 3 vezes a integral de x, né, em relação a x. Então aqui eu tenho a integral de uma soma de funções e aqui eu tenho a soma das integrais dessas funções. E aí eu posso resolver elas normalmente com as propriedades que eu já conheço. Essa propriedade aqui eu vou aplicar a propriedade da potência e essa daqui também da mesma forma, já que essas duas funções x ao quadrado e x são funções do tipo polinomial. Foi as primeiras propriedades que nós estudamos, que nós começamos a estudar no cálculo integral. Então aqui eu aplico a regra lá da potência, também lá da primeira aula. Se você teve dúvida de como passa desse ponto para esse, você precisa revisar as aulas anteriores. Então aqui, aplicando a propriedade do múltiplo, né, vai ficar x mais o valor n aqui é 2, então vai ficar, né, 2 mais 1 dividido por 2 mais 1, mais o c, que é uma constante de integração, né? O 3 aqui eu deixei ele separado, então vai ficar 3 vezes a integral disso, e a integral de x aqui, então no caso aqui o expoente é 1, então vai ficar x elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1, e aqui eu coloquei um C2. Bom, feito isso, eu simplesmente organizo a função. Então aqui eu simplesmente organizei a função, né? Somei os expoentes aqui, então vai ficar 3x ao cubo dividido por 3 mais, né? Bom, aí nesse caso, né, continuando aqui embaixo, eu tinha, né, eu tenho aqui 1 mais 1, né, então vai dar 2, né, ficar dividindo esse outro, esse 3 aqui, e aqui vai ficar x ao quadrado mais c, nada diferente das propriedades que nós vimos anteriormente. Então, quando eu tiver esse caso aqui, né, só resumindo, quando eu tiver esse caso aqui, que eu tiver a integral de uma soma, eu posso tomar a integral de cada parte da soma, né, de cada termo da soma, e depois somar as integrais no final, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, essa é uma propriedade, a propriedade da soma das integrais. Bom, seguindo em frente aqui na nossa lógica, nós vamos chegar a um tipo, né, de integral, né, diferente, né, das formas que nós vimos anteriormente. Então, nós vamos chamar essas propriedades, né, de regra da substituição. E ela diz o que? Eu vou exemplificar a ideia vou apresentar a ideia, na verdade, através de um exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma integral de uma função que é um produto de duas outras funções. Então, eu tenho aqui uma função 2x multiplicando uma outra função que eu posso, né, chamar de de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, o que é interessante dessa função é que ela é diferente de todos os casos que nós estudamos anteriormente. Então, ela não é parecida com nenhum caso anterior, portanto, nós não podemos utilizar nenhuma das propriedades até agora, né, para resolver essa função, né? Então, como é que nós devemos proceder essa função, né? Então, ela não se trata de uma função, nesse caso aqui, né, na forma como ela está apresentada, ela não se trata de uma função, né, exponencial, e além do mais, aqui ela é o produto de duas funções, né? Então, ela não é do tipo, né, não é do tipo exponencial, não é do tipo logarítmica, e na forma como ela está apresentada, ela não é do tipo polinomial, né? Então, como é que eu posso então resolver esse caso aqui? Nós vamos usar um conjunto, né, de ideias que nós vamos chamar aqui de regra da substituição. Nós vamos entender o que é que isso significa. A primeira coisa que eu, né, quero que vocês tenham em mente para a gente poder entender a regra da substituição é que eu posso desmembrar essa função aqui. Então, tem o produto de duas funções, eu posso escrever essas funções separadamente. Preste bastante atenção nessa parte, porque ela é interessante para entender a lógica por trás da substituição, da regra da substituição. Então, essa função aqui, raiz quadrada de 1 mais x, vamos entender ela como sendo uma função mais complexa.
e eu vou separar ela. Eu vou pegar essa parte aqui que está dentro da raiz. Por hora eu não vou me importar tanto com a raiz. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, 1 mais x ao quadrado, e vou escrever como sendo uma função separada. E eu vou chamar essa função de u, como eu escrevi aqui. Então u vai ser igual a 1 mais x ao quadrado, que é a parte que está na raiz daqui da função. Uma vez que eu consigo expressar essa função dessa maneira, eu vou calcular a derivada dela em relação a x, né? Então, a derivada dela em relação a x. Então, a derivada de du em relação a x vai ser igual a 2x. Se eu quiser encontrar só esse du, basta eu pegar esse termo aqui, o dx, que está dividindo, e passar ele aqui para o outro lado. Então, se eu fizer isso, eu vou ter que du ele vai ser igual a 2x vezes d de x. Então, é um passozinho que eu fiz aqui à parte, né? Eu vou deixar ele aqui e agora nós vamos voltar para a função, para a operação de integral. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer algumas adaptações aqui nessa função, né? Eu vou pegar essa função aqui que está dentro da raiz quadrada, eu disse que ela era u, então eu vou substituir aqui, ó. Então, eu peguei essa parte, 1 mais x ao quadrado, como 1 mais x ao quadrado é igual a u, eu coloquei o u aqui, que foi a função que eu defini. Esse 2 aqui, ele está aqui desse lado, eu só peguei, passei ele para esse lado, só para exemplificar para vocês que 2x vezes d de x ó, é igual a du. Então, aqui, ó, 2x d de x igual a u. Coloquei aqui desse lado só para ficar mais fácil de vocês perceberem que isso aqui é igual a du. Bom, se isso aqui é igual a du, eu posso então substituir. Então, eu substituo 2x vezes d de x por du. Aí, agora eu vou ter a integral de uma função, né, que é uma raiz quadrada de u em relação a u. Então, antes eu tinha uma integral em relação a x, e agora eu tenho uma integral em relação a u. Então, eu estou tratando o u como sendo uma variável, né? Aí, nesse caso, aqui já fica, pelo menos, explicado a ideia por trás do nome da regra, né? A regra da substituição. Por quê? Porque você substituiu a variável que você tinha que integrar. Então, antes era dx, agora ele está du. Você fez essas operações aqui, você acabou por substituir essa variável aqui, né? Cuja a variável em relação a variável a qual a integral deveria ser feita. Então, antes era em relação a x e agora é em relação a u. Pronto, mas essa operação vai tornar esse caso aqui bem mais fácil de ser resolvido, né? A raiz quadrada de u é a mesma coisa que o u elevado a 1 meio, né? E aí, nesse caso, eu posso aplicar aqui a regra da função potência, né? A regra da potência foi a primeira propriedade que eu apresentei para vocês. Então, aqui eu só calculei ela, né? Apliquei aquela regra da função potência. Então, mais uma vez, se você teve dificuldade em entender como passou daqui para, né, como passou desse passo para esse, você precisa revisar a primeira aula. Aqui eu estou aplicando a propriedade da potência. E a propriedade da potência diz que a integral de uma potência, como é o caso aqui, né, u elevado ao meio, é igual a u, né, que é a variável, mais o expoente, que nesse caso aqui é 1 meio, né, mais 1, dividido pelo expoente, 1 meio mais 1. Então, tem esse caso aqui. E aí eu vou só, né, resolvendo, deixando a equação mais simples. Então, colocando aqui do lado, eu vou ter que aqui no numerador, aliás, perdão, no expoente do numerador, né, vai ficar 1 meio mais 1, vai ficar 3 meios, né, como eu coloquei aqui. E aqui também vai ficar 3 meios, só que aqui vai ser a divisão de uma divisão, né? Então, eu vou preservar a primeira fração, né, que é 1 elevado a 3 meios, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso aqui de 3, né, sobre 2 vai ser 2 sobre 3. Então, fiquem atentos a esse passozinho aqui, ó, entendeu? Para não se confundir. Aqui embaixo vai ficar 3
sobre 2. Mas como ele está dividindo uma divisão, então ele vai ser invertido, né? Então vai ficar 2 sobre 3. Então, só prestar atenção. Mais o Czinho, que é a constante de integração. Então, essa foi, né, a propriedade da substituição. Então, note que nesse processo aqui, ó, você vai acabar por substituir a variável, né, cuja integração deve ser feita. Que antes aqui era de x e aqui passou a ser a du. E aí uma outra coisa que você pode fazer é substituir o u para você ter a função expressa em termos de x. Ó. Então, que foi o que aconteceu aqui. Então, aqui temos a função u, né? E aí, como o u ele vale 1 meio, aliás, perdão, ele vale 1 mais x ao quadrado, então eu substituo ele aqui, ó. U vale 1 mais x ao quadrado, né? E aí, só repito a fração novamente. Perdão, só repito a equação novamente. Então, aqui fica, né, dessa forma. E aí, isso daqui vai ser a integral dessa função em relação a x. Então, essas respostas aqui são equivalentes, né, por conta da propriedade da substituição. Bom, agora nós chegamos a uma parte, né, que é a última propriedade das integrais definidas, que é a chamada integração por partes. Essa regra de integração ela vai requerer, né, da gente uma atenção especial, porque ela vai envolver um número maior de operações. Ela não é nem mais fácil, nem mais difícil que as outras, mas ela vai ser um pouco mais trabalhosa em termos de operações. Então é interessante ficar atento a ela. Então aqui, ó, o que é que acontece? Vamos apresentar a propriedade, né, a ideia da propriedade, depois nós vamos ver a aplicação em alguns exemplos. Então aqui eu tenho uma função f uma função que seria a primitiva, né, ou seja, a integral de uma função u de x vezes uma função v de x em relação a x. E aqui, obviamente, essas funções elas não têm nenhuma relação, pelo menos aparentemente, entre elas. Então, nem v é a derivada de u, nem o contrário. Então, eu não posso aplicar aqui a ideia que eu aprendi na integração por substituição. Então, não vai ser esse caso aqui. Então, só voltando aqui para vocês ficarem cientes, ó, quando é que eu vou usar a regra da substituição? Eu vou usar a regra da substituição quando eu definir aqui a variável u, que eu calcular aqui a derivada dela, nesse caso aqui deu 2x, ela tem que ser igual a esse termo aqui, ó, né, que era o outro termo da multiplicação, né? Então, nesse caso aqui, eles são iguais. Mas se não fossem iguais, como era que eu deveria fazer? Bom, se for se eles forem iguais, você utiliza a propriedade da substituição. Se eles não forem, se eles forem diferentes, né, como é o caso aqui da integração por partes, a variável, essa função aqui, u de x, ela não tem nenhuma relação com essa função aqui, v de x. Então, nesse caso, você usa a integração por partes. Então, vamos ver como é que se aplica essa propriedade. Bom, se você tem esse caso aqui, quando eu tiver o exemplo, vai ficar mais intuitivo de captar a ideia, né? Mas, quando tivermos essa situação aqui, né, em que temos a integral de um produto de duas variáveis, né? Aliás, perdão, um produto de duas funções, essa integral vai ser a seguinte. Então, a integral da função u em relação a dv vai ser igual a u vezes v menos a derivada de v em relação a u. Então, ela vai ser um pouquinho diferente. Aqui nas videoaulas eu não vou me concentrar em fazer a demonstração das fórmulas, mas tem uma demonstração dessa fórmula no livro texto, que é o livro do Chiang, Matemática para Economistas, que é interessante dar uma olhada. A prova dessa fórmula,
entendeu? Então aqui eu não vou me preocupar em fazer demonstrar essa definição aqui. Quando nós estivermos nas aulas presenciais, talvez, né, muito provavelmente eu vá retomar essas demonstrações, mas aqui no ambiente das videoaulas eu vou me concentrar mais na demonstração dos exercícios. Então, aliás, na demonstração dos exemplos. Então, aqui nós temos um exemplo no qual eu posso utilizar a propriedade né, da integração por partes. Então, note que aqui eu tenho a integral de um produto de duas funções. E essas funções são 2x, aliás, perdão, x ao quadrado, né, vezes o neperiano de x. Então, aqui essas funções elas não têm nenhuma relação, né? Então, x ao quadrado não é a derivada de x, entendeu? Então, aqui é simplesmente o produto de duas funções que aparentemente não tem uma relação direta entre elas. Então, nesse caso, eu posso utilizar a integração por partes para resolver esse exemplo. E é isso que vamos fazer aqui. Bom, a primeira coisa que também é interessante vocês ficarem atentos é você desmembrar essas funções aqui. Então, essa primeira parte, essa primeira função, x ao quadrado, eu vou chamar ela de u. Então, vou dizer que u é igual a x ao quadrado. Uma ideia bem semelhante ao que nós fizemos na propriedade da substituição. Bom, se u é igual a x ao quadrado, a derivada de u em relação a x vai ser igual a 2x, né? Uma outra coisa é que essa função aqui, ó, esse segundo termo, o neperiano de x, ó, aqui é uma coisa interessante, né? Vocês têm que ficar atentos. Essa função aqui, x ao quadrado, eu defini como sendo uma função u. Esse segundo termo, que é o neperiano de x, eu não vou definir diretamente como uma função, eu vou definir ele como uma derivada de uma função. Então, eu vou definir o neperiano de x como sendo a derivada de v em relação a x. Entendeu? Aqui foi o contrário, eu defini a função e encontrei a derivada. Aqui eu vou definir a derivada e vou encontrar a função. Bom, se a derivada de v em relação a x é igual ao neperiano de x, essa integral aqui vai ser igual ao neperiano de x, né? Então, aqui é a propriedade da exponencial, a primeira propriedade que nós usamos, né, da aula de hoje. Então, aqui, né, a derivada dessa função é igual a essa. Entendeu? Então, nesse caso aqui, elas são iguais. Então, preste atenção nessa partezinha. Aqui, para a primeira função, eu defini a função e encontrei a derivada. No segundo termo, eu fiz o contrário. Eu defini a derivada e encontrei a função. Então, é interessante ficar atento a esse passozinho. Bom, aí agora eu posso reescrever não, posso fazer definir a fórmula, né? Então, uma vez que eu sei que aqui é um caso de integração por partes, então eu posso aplicar a fórmula que eu acabei de apresentar para vocês. Então, a, a integral dessa função aqui, né, será a função u em relação a dv, né, e aqui isso vai ser igual a u vezes v menos a integral de v em relação a u. Bom, tudo que eu preciso fazer é substituir esses termos aqui pelas funções que eu separei. Então, vamos lá. Ó, se nós formos substituir aqui a função u, né? Quem é essa função? É x ao quadrado. Então, tá aqui, x ao quadrado. Essa função dv, ela seria o quê? Se eu pegar esse termo aqui, ó, o d de x, e eu passar ele para o outro lado, né, eu vou obter que dv, né, dv vai ser igual ao neperiano, né, vezes o d de x, ou seja, esse d de x vai passar para cá multiplicando. Estou só jogando esse dx para o outro lado. Então, dv vai ser igual ao neperiano de x vezes x, né? E aí, ó, aqui eu tenho dv. Então, ele vai ser igual a isso daqui, ó. E aí eu substituo aqui.
x elevado aliás, neperiano elevado a x em relação a x. Uma coisa interessante é que esse termo aqui é igual a esse, né? O que é muito bom, porque se desse diferente é porque tinha alguma coisa errada, né? Então, ou seja, de fato eu não estou alterando a função, eu estou apenas reescrevendo essa função. Então, essa parte aqui, ó, essa integral aqui, esse termo é igual a esse daqui. E aí eu continuo as substituições. Então, aqui a função u é x ao quadrado, como eu havia definido. A função v é o neperiano de x. E aqui eu tenho menos a integral da função v, que é o neperiano de x, vezes aqui o du. Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu tenho aqui o du, né? Esse é o termo que tem o du. Se eu pegar o dx e eu passar ele para esse outro lado aqui, eu vou ter que o du é igual a 2x vezes d de x. E aqui eu tenho o du. Então, eu substituo aqui embaixo por 2x d de x, como aqui está definido. Pronto. Aí aqui, esse exemplo, ele tem um caso especial. Né? Por quê? Né? Quando você chega nessa parte aqui, ó, você pode incorrer no seguinte problema: você encontrar uma outra integral onde você tem que reaplicar o processo de integração por partes. E é exatamente o que acontece aqui. Aqui eu tenho um produto, né, de duas funções. Então, uma função neperiano de x e uma função 2x. E essas funções não têm relação entre elas. Isso significa dizer que eu tenho que repetir o processo. Se aqui eu já tivesse chegado a um caso em que eu pudesse aplicar alguma propriedade anterior, era só eu calcular e já tinha resolvido a integral. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui eu tenho que calcular essa integral aqui e ela não é uma equação, uma integral direta. Eu não posso aplicar aqui nenhuma fórmula que eu conheço. Então eu tenho que reaplicar a propriedade da integração por partes. Entendeu? Então é essa parte aqui que eu, né, destaquei. Ela não é uma equação, né, uma integral direta. Bom, então eu preciso reaplicar todo aquele cálculo de novo, né? Então, aqui eu tenho, né, essa função, né? Eu já retirei o 2 daqui, né? O 2 é uma constante, né? Então, eu já apliquei aqui a propriedade do múltiplo, né? Acho que nós vimos na aula 2. E aí aqui eu tenho que refazer a propriedade da função, aliás, a propriedade da integração por partes. Então, eu tenho um produto de duas funções, aí eu vou fazer novamente. Igual o que eu fiz anteriormente, no slide anterior. Então, eu vou definir a função u como sendo x. Então, aqui eu tenho x, eu vou definir ela como a função u, e aí vou calcular a derivada dela. Então, a derivada de u, né, aqui, né, u é igual a x, então a derivada de u em relação a x é 1. Isso significa dizer que du e dx são iguais, né? Se eu passar ele para esse outro lado, vai ficar 1 aqui multiplicando, então, né, fico só colocar o dx, então eles ficam iguais. E aí esse outro termo aqui, que é o neperiano de x, eu vou definir como sendo a derivada de v em relação a x. Então, eu vou ter aqui a derivada de v em relação a x é igual ao neperiano de x. Mais uma vez, vou passar o dx para o outro lado. Então, vai ficar dv é igual ao neperiano de x vezes dx. Né? Então, passei ele aqui para o outro lado. E aqui eu vou calcular a integral disso daqui. Então, a integral dessa derivada é o neperiano de x. Entendeu? Note que eu não estou colocando aqui o C, entendeu? Eu poderia colocar aqui e somar tudo no final, mas eu estou omitindo aqui por hora para não carregar muito né, o cálculo. Mas tem o Czinho aqui, viu? Não se esqueça. É porque no final ele vai ficar, né, agrupado. Bom, aí preciso substituir novamente. Então eu pego aquela fórmula lá e substituo, né? Pego essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui devo substituir novamente. Então vamos lá, né? Fica, né, pela fórmula u
vezes v, né? Então fica x vezes o neperiano de x, menos, esse menos é da fórmula, menos a integral do neperiano de x, né? Em relação a x. Aí agora sim eu tenho uma integral direta, né? Aqui eu posso calcular essa integral sem a necessidade de fazer nenhum cálculo especial. Eu sei como calcular a integral do neperiano de x, porque foi a primeira propriedade que nós estudamos hoje. Bom, e aí, né, nesse caso, eu só preciso calcular essa integral aqui. Eu acabei repetindo, né, aqui essa equação não acrescenta nada. Essa é a última equação que não acrescenta nada em relação a essa, eu só repeti aqui. E aí aqui, essa daqui sim, ela calcula essa integral aqui, ó. Então, quando a integral do neperiano de x é o próprio neperiano de x. Então, a função fica assim. A integral de x ao quadrado, o neperiano de x em relação a x vai ser igual a x ao quadrado vezes o neperiano de x menos 2 vezes x do neperiano de x menos o neperiano de x mais o c, que é a constante de integração. Então, note que aqui não se precisou conhecer nenhum cálculo especial ou se fazer nenhum cálculo especial, mas tem muitos passos que é interessante se ficar atento. A propriedade em si não é uma propriedade complicada, mas é uma propriedade que requer uma sequência mais lógica, né, de cálculos, e aí isso pode acabar confundindo um pouco. Então, é uma propriedade mais complexa, vamos dizer assim, né, em relação às propriedades que nós estudamos anteriormente. É interessante rever os exercícios para poder frisar o aprendizado, né, para poder treinar essas habilidades, né, no cálculo e para poder assimilar um pouco mais, de uma maneira mais efetiva, o que vocês estão vendo aqui. Então, os exercícios vão ajudar nessa questão. Pronto, por hoje, né, nós finalizamos aqui, né, ah, as nossas propriedades e também nós terminamos a parte de integrais indefinidas. Então, quando for na próxima videoaula, nós vamos ver as chamadas integrais definidas. Nós vamos começar estudando suas noções e depois vamos estudar suas propriedades específicas e também suas aplicações. Então, é isso. Até a próxima semana.